A cláusula de barreira no concurso da Cefaz do Rio de Janeiro vai ser anulada? Você também está com essa dúvida? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo. Normalmente não existe outra dúvida para a galera da Cefaz do Rio de Janeiro que está esperando ansiosamente o resultado das próximas fases que não seja sobre a cláusula de barreira. É um assunto espinhoso, complexo. Eu particularmente mergulhado nele durante 3 dias para gravar esse vídeo. Aqui eu tô para ajudá-los da melhor forma possível, traçar todo um histórico aqui e colocar a minha opinião do que eu acho que vocês devem e podem fazer. Inclusive no final desse vídeo eu vou dar um bizu para vocês, então fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Já aproveita, curte, comenta e compartilha porque deu muito trabalho para fazer esse vídeo. Vamos começar, pessoal, conceituando o que é a cláusula de barreira. Então, antes de mais nada, a cláusula de barreira nada mais é do que uma espécie do gênero das regras editalícias restritivas. Então, nós temos basicamente dois tipos, né? Duas espécies de regras restritivas ali que podem vir nos editais. Então, a gente tem as regras eliminatórias, que nada mais são do que os mínimos, e a gente tem as famosas cláusulas de barreira, que nada mais é ali do que um corte deliberado entre as etapas. Eu vou pedir que vocês tenham bastante atenção nesse entre as etapas ou fases do concurso, tá legal? Então, dando exemplos aqui de cláusulas eliminatórias, que nada mais são, como eu falei, dos mínimos. Aqui no último concurso da Receita Federal, a gente teve esse item lá. Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que cumulativamente fizer 50% de acertos em conhecimentos básicos, 50% nos específicos e não tirar 0 em nenhuma das disciplinas. Bom, se você fez esses mínimos, você tá de boa, não é eliminado. Se você não fez, então você vai ser eliminado e não vai ter nenhuma classificação nos concursos, tá? Então isso aqui, os mínimos ali é uma cláusula eliminatória. Outro tipo bem comum de cláusula eliminatória, então a gente tem lá no exame de aptidão física, eu peguei o concurso aqui da Polícia Federal, que inclusive está em andamento, então veja lá no item 10.2.1. O candidato será eliminado se não atingir o desempenho mínimo exigido no anexo 3 desse edital. Então lá tem 4 tipos de exame de aptidão física: teste em barra fixa, impulsão horizontal, teste de natação, teste de corrida. Eu trouxe 2 aqui. Desempenho mínimo de impulsão horizontal, mínimo que você tem que fazer lá para os homens, 2,05 metros, e para as mulheres 1,56 metros. E o desempenho mínimo lá na natação. O desempenho mínimo na natação é um tempo máximo em 50 metros. Masculino, 56 segundos. Feminino, 64 segundos. Em outras palavras, se o candidato não atinge esse mínimo, ele é eliminado. E a cláusula de barreira, galera? O que é? Qual é a definição da cláusula de barreira? Ela é uma espécie da regra editalícia restritiva, como eu falei, que, embora não elimine o candidato pelo desempenho inferior ao exigido, que foi os exemplos que eu dei anteriormente, né? Mínimo de acertos, tempo mínimo de prova, que são as cláusulas eliminatórias, que consideradas mínimos ali. Então, assim, embora não sejam os mínimos, ela obstaculiza sua participação na etapa seguinte do concurso, em razão de não se encontrar entre os melhores classificados de acordo com a previsão numérica pré-estabelecida no edital. Então, pessoal, o que tem que ficar aqui, o de principal ela trava a sua participação na etapa seguinte do concurso, ou seja, ainda existe mais uma etapa, pelo menos, do concurso, e existe essa cláusula ali no meio. Por isso que eu coloquei esse desenho aqui, eu dei esse exemplo aqui. Então você pode, por exemplo, tem objetiva, discursiva e título. Você pode ter 2 cláusulas de barreira ali entre a prova objetiva e discursiva e entre a prova discursiva e de título. Isso aqui, pessoal, não é inventado não. Quem disse isso aqui foi o ministro Gilmar Mendes, do STF, no leading case, que eu vou mostrar aqui para vocês mais à frente sobre o tema, o julgado talvez mais importante aí de todo esse nosso debate. Trazendo um exemplo aqui também da Receita Federal de uma cláusula de barreira. Então, o concurso ele foi feito lá em 2 etapas. A primeira etapa ela era dividida em 3 fases. Tinha a prova objetiva, discursiva e pesquisa de vida pregressa. Reparem o seguinte, que entre a prova objetiva e a prova discursiva, você tinha uma cláusula de barreira ali, qual seja, o edital dizia assim: somente serão corrigidas as provas discursivas
dos candidatos que forem aprovados e classificados na prova objetiva, no quantitativo de 3 vezes o número de vagas para cada cargo, respeitados empates na última posição. Então reparem o seguinte, para o cargo de auditor da Receita Federal, a gente tinha 230 vagas diretas, tá? E para analista da Receita eram 469. E o edital previa que só seriam corrigidas 3 vezes esse número, ou seja, 690 para auditor, 1.407 para analista, proporcional à ampla, a PCD e negros ali. Então, os candidatos que não tivessem as provas corrigidas, eles seriam automaticamente eliminados e não teriam classificação alguma no concurso. Então reparem aqui, pessoal, se vocês fizessem a prova objetiva, tivessem feito aqueles mínimos que eu mostrei aqui, ó, mínimo de 50% conhecimento básico, 50% conhecimento específico, e não tivesse zerado em nenhuma disciplina, beleza, você não foi eliminado pelos mínimos. Porém, ainda assim, para ter a sua discursiva corrigida, mais do que você não fazer os mínimos, você ainda teria que estar dentro desse número de vagas aqui, ou seja, se você fosse na ampla concorrência para auditor fiscal, de nada adiantaria você ter feito os mínimos se você fosse o 600, o 700. Por quê? Porque você não estaria dentro dos 516 e seria eliminado por essa cláusula de barreira. Esse número aqui, né, ele não veio do nada, nesse 3 vezes aqui, esse 3x aqui. Por que se eu corrigir 3 vezes o número de discursiva, o número de vagas, né, tanto para auditor quanto para analista, né, como a gente viu aqui no edital. Existe um decreto que regulamenta os concursos do Executivo Federal, o decreto 9.739 de 2019, e ele traz, inclusive, no meio, um pouquinho antes, né, de sair o edital da Receita Federal, ele até mudou esse ponto aqui especificamente. Então, traz lá, os candidatos não classificados no quantitativo máximo de aprovados de que trata o anexo 2, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso. Na hipótese de realização de concurso público em mais de uma etapa, a autoridade máxima poderá autorizar a aplicação dos limites previstos no anexo 3. Na hipótese de realização de concurso público em mais de uma etapa, o critério de reprovação do parágrafo 1º será aplicado considerando-se a classificação da primeira etapa. Então aqui qual é o ponto, galera? Veja o anexo 2 aqui na esquerda e o anexo 3 aqui na direita. O anexo 3 ele poderia ser aplicado, ele pode ser aplicado para concursos de mais de uma fase, que era o caso da Receita Federal e que a Receita Federal optou por seguir. Então nesse anexo 3, se você olhar a quantidade de vagas previstas no edital, aqui na esquerda, 1, quantidade máxima de candidatos aprovados, 6, e assim por diante. Então vem descendo. Quando chegar lá embaixo, 30 ou mais, que é o caso da Receita Federal, o triplo da quantidade de vagas. Notem que a quantidade máxima de candidatos aprovados é o triplo da quantidade de vagas. Daqui que veio 3 vezes a quantidade de correções de discursivas. O leading case aqui, que o STF julgou lá em 2014, foi o seguinte: era um recurso extraordinário de repercussão geral lá de Alagoas. No caso, o edital do concurso por cargo de agente da Polícia Civil de Alagoas limita o número de candidatos para a etapa do exame psicotécnico até a posição de classificação correspondente ao dobro do número de vagas. Então, basicamente, entre a etapa, se eu não me engano, discursiva para a etapa que era do exame psicotécnico, a cláusula de barreira era de 2 vezes o número de vagas. Tá? Tanto na primeira quanto na segunda instância foi gongada essa cláusula aqui, né? Alegando-se ser inconstitucional. Então, o acórdão recorrido assentou que essa corte premeditada de classificar viola o princípio da isonomia, afirmando que todos os candidatos que obtiveram as notas mínimas nas fases anteriores foram classificados e não podem ser tratados de forma diferenciada, uns podendo participar do exame psicotécnico, outros não. Então, tanto a primeira quanto a segunda instância falaram o seguinte: pô, se você não foi eliminado pelos mínimos, você teria o direito de seguir para a próxima fase, que aqui no caso era o exame psicotécnico, sob pena de você atingir o princípio da isonomia. Então, regras diferenciadas de candidatos em concursos públicos que igualmente utilizem fatores de discriminação relacionados ao desempenho meritório do candidato ou a sua classificação no certame também podem estar justificadas em razão da necessidade da administração pública de realização eficiente e eficaz do concurso. Muitas vezes, como parece óbvio, a delimitação de um número específico de candidatos para participação em fases mais avançadas de um concurso torna-se fator imprescindível para sua concretização com base na exigência constitucional de eficiência. Parece sensato considerar nessa linha essa delimitação numérica de candidatos deva guardar pertinência lógica com o número de vagas oferecidos no edital, além de outros fatores, como a disponibilidade de recursos humanos e financeiros para a realização do certame. Isso aqui é o ministro relator falando, o Gilmar Mendes. Então, são critérios que, portanto, não violam o princípio da isonomia, diferentemente do que estava no acórdão anterior. Ao contrário, são exigidos por ele em matéria de concurso público. Por isso, e justamente por isso, as regras restritivas em editais de concurso público, como as regras eliminatórias e as denominadas cláusulas de barreira,
quando estão fundadas e assim justificadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, concretizam o princípio da igualdade e também o princípio da impessoalidade no âmbito do concurso público. Basicamente, ele falou que tem que ser dado tratamento isonômico, né? Você dá o princípio da isonomia, tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. E ali, no caso, nem todos são iguais, porque se o primeiro ficou na frente do segundo, obviamente ele teve mais mérito. E aí está o fundamento também do concurso público. Então, aqui a gente tem a ementa, recurso extraordinário, repercussão geral, barreira, alegação de violação aos artigos 5º, 37 e tal, regras restritivas em editais. Então, regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. As cláusulas de barreira em concurso público para a seleção de candidatos mais bem classificados têm amparo constitucional, recurso extraordinário provido. E daí saiu o tema 376, cláusula de barreira ou afunilamento em concurso público, né? Então, cláusula de barreira, o sinônimo para isso seria afunilamento em concurso público. É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. Então, pessoal, vocês vão ver muito isso aqui ao longo desse vídeo, ao longo de todas as decisões judiciais que eu vou apresentar aqui. Tá? Então, esse tema 376 declarado, então o STF declarando que cláusula de barreira é constitucional, a gente vai ver ao longo de todo esse debate, tá? Então, o relator lá, Gilmar Mendes, RE, tem o número ali, aprovado em 19/2/2014. Trazendo já para o caso do Rio de Janeiro, nós tivemos uma lei aprovada em 2022. Todo mundo fala, essa lei aqui derrubou a cláusula de barreira no Rio de Janeiro. Então, no estado do Rio de Janeiro, os concursos do estado do Rio de Janeiro não podem ter cláusula de barreira por conta dessa lei. Todo mundo de cara já fala isso. Mas vamos ver certinho o que fala a lei. Então, essa lei lá de 13 de abril de 22, ela dispõe sobre a nomeação e posse dos candidatos aprovados em concurso público no âmbito do estado do Rio de Janeiro, fora dos números de vagas, mas dentro do prazo de validade do certame, a forma que menciona. Os candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizados no certame não podem ser considerados eliminados. Me parece muito claro aqui que está falando no final de tudo, né? Então, os candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas, creio eu que diretos, disponibilizáveis no certame, não podem ser considerados eliminados. Parágrafo 1º. Os candidatos descritos no caput deste artigo serão considerados como pertencentes ao cadastro de reserva, seja previsto ou não essa categoria no edital, com ou sem essa nomenclatura. Então, o que ele está falando é o seguinte: você passou por todas as etapas, não foi eliminado pelos mínimos, e chegou lá no final, não tem mais nenhuma outra etapa, e você ficou depois das vagas diretas, então você tem 10 vagas diretas, você ficou do 11 em diante, você não pode ser eliminado, você vai ser considerado do cadastro de reserva, ainda que o edital nem cite que vai ter cadastro de reserva. Ou que ele fale que, por exemplo, o cadastro de reserva, a gente tem 10 vagas, vai ter mais 10 de cadastro de reserva. Se você ficou 30 depois das 10 vagas, se ficou em 40, não importa. Não importa que falou que só tem 10 vagas de cadastro de reserva. Você sendo 40 lá, você tá no cadastro de reserva, ainda que o edital diga o contrário ou não diga nada. Então, é esse o espírito dessa lei. Tá indo pro parágrafo 2º. Comprovar o déficit no quadro de pessoal e a viabilidade orçamentária no que toca ao regime de recuperação fiscal, os candidatos inscritos no CAPT, a galera que ficou no cadastro de reserva, né, terão direito à nomeação, não estando autorizado o órgão ou a entidade organizadora do concurso a realizar novo certame destinado ao provimento do mesmo cargo. Parece que aqui foi demais, né, esse artigo 2º, né, ele basicamente tá falando que o candidato que não foi aprovado nas vagas, que tem, ou se está no cadastro de reserva, que tem uma expectativa de direito e não direito líquido e certo, ele quer falar que esse camarada que só tem expectativa de direito, ele vai ter o direito líquido e certo, desde que se comprovar o déficit no quadro de pessoal, o que é muito fácil de comprovar, e a viabilidade orçamentária no que toca ao regime de recuperação fiscal. Então, pense que no estado do Rio de Janeiro, se você ficou num cadastro de reserva, você basicamente comprovando que existe viabilidade orçamentária no que toca ao regime de recuperação fiscal, por essa lei você teria um direito líquido e certo à nomeação. Me parece que isso aqui padece de constitucionalidade, mas, enfim, vamos deixar esse parágrafo 2º aí um pouquinho de lado. Artigo 2º disposto nessa lei aplica seus concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação. Isso aqui também teve uma discussão grande, várias ações judiciais no concurso que estavam no meio do caminho, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente isso, tá? O projeto, tem ali o projeto de lei, autoria da deputada Marta Rocha e do deputado Rodrigo Amorim. Isso aqui foi muito por conta do concurso de soldado da PM, que tinha uma cacetada de gente
lá no cadastro de reserva, que não tinha sido eliminado, que estava brigando, fizeram uma pressão. A deputada Marta Rocha, notadamente da classe, defende a classe policial, conseguiu politicamente passar esse projeto de lei. Legal? Bom, então aqui, algo que eu falo muito, que é sobre cadastro de reserva aberto, cadastro de reserva fechado, isso aí não é doutrina, não tem jurisprudência, não tem nada. Eu que sempre falei isso. Então, o que seria um cadastro de reserva fechado? Basicamente, quando no final lá de todas as etapas, existe uma cláusula ali, um item do edital, que ele simplesmente elimina determinados candidatos a partir de um determinado número em diante. Ou seja, ele fecha o cadastro de reserva. Dali em diante, a galera, ainda que tenham feito todos os mínimos em todas as etapas e não tenham sido eliminados em todas as etapas, simplesmente porque ficaram depois de uma posição, eles seriam eliminados, ou seja, aquele edital está fechando o cadastro de reserva. A contrário senso, seria um cadastro de reserva aberto ou infinito, não infinito no sentido amplo da palavra, mas no sentido ali do próprio edital. Então, se o candidato ele não foi eliminado em nenhuma etapa anterior, ele necessariamente está no cadastro de reserva, ainda que o edital não chame por esse nome, que é exatamente o que essa lei trouxe aqui, o que ela diz. Ela diz o seguinte: é proibido você ter um cadastro de reserva fechado no estado do Rio de Janeiro. Ponto. Então, todos os cadastros de reserva serão cadastros de reservas abertos. Legal? Bom, aqui é a justificativa do projeto de lei, tá? Então, basicamente, pretende-se que esses candidatos passem a ser considerados, ainda que o edital assim não preveja, como pertencentes ao denominado cadastro de reserva. Assim, demonstrar a necessidade do órgão de que novos candidatos sejam convocados, fica afastada a necessidade de realização de um novo concurso que demandaria desnecessariamente a utilização da escassa verba pública estatal, bastaria a convocação dos candidatos aprovados, mas fora do número de vagas, desde que o concurso ainda estivesse tendo prazo de validade. Só dando um exemplo aqui do meu concurso, que foi o ISS do Rio de Janeiro, que isso aqui foi algo muito traumático, na verdade, na época, porque era um cadastro de reserva fechado. Então, repare o seguinte: tinham 40 vagas para fiscal de rendas, né? Então, nota ali o quadrinho do 1.3. No 12.1, você tinha os mínimos ali, então você tinha a cláusula eliminatória dos mínimos, até aí beleza e tal. Aí notem a linha F ali do 12.1 dizendo o seguinte: 12.1 fala assim: somente será considerado habilitado e classificado no concurso o candidato que cumulativamente, então, preencha todos os mínimos e tenha sido classificado em decorrência do somatório dos pontos ponderados obtidos nas provas objetivas e dos pontos correspondentes à prova discursiva até 2 vezes o número de vagas oferecido no subitem 1.3. Aí reparem o 1204. A classificação para o cargo será feita levando-se em consideração o quantitativo de vagas oferecido na forma do item 1.03 e o 1205 serão considerados reprovados para todos os efeitos os demais candidatos que não satisfizerem todos os requisitos fixados no subitem 12.1, inclusive o F, que é o que você ter ficado até 2 vezes o número de vagas oferecido no subitem 1.3. Ou seja, ainda que você tenha feito mínimo em todas as etapas, se você passou de 2 vezes o número de vagas, ou seja, se ficou de 81 em diante, você era eliminado. Então, isso aqui determinava que no ISS Rio a gente tinha um cadastro de reserva fechado. E notem o seguinte: tinha uma cláusula de barreira entre a objetiva e a discursiva. Tanto é que a minha prova discursiva foi 45 dias depois da prova objetiva. E só os 200 mais bem classificados na objetiva que foram fazer a discursiva. Eu lembro bem, fiz ali no prédio da Receita Federal, entrada pela Rua Debré, ali no centro do Rio de Janeiro. Eu fui o 4º colocado na primeira fase e me mantive nessa posição. Então, quando eu fui lá fazer a discursiva, só foram 200, só 200 apareceram lá. Inclusive, tinham outros, além dos 200, dos 201 em diante, tinham outros que não tinham sido eliminados pelo mínimo, mas foram eliminados por essa cláusula de barreira. Então, por exemplo, o 210, que tinha feito todos os mínimos, ele não pôde fazer a discursiva. E, por consequência, ele estava eliminado. Ele não pôde ficar lá no cadastro de reserva. Mas reparem o seguinte, então, galera. Tinham 40 vagas diretas, 200 que foram aprovados na objetiva, né? Ou seja, não foram eliminados pelo mínimo. Foram fazer a discursiva, então você já tem uma cláusula de barreira. Então, vamos admitir que esses 200, nenhum deles foi eliminado na discursiva, que você tinha que fazer no mínimo 50%. Eram 40 pontos, você tinha que fazer 20. Então, nenhum dos 200 foi eliminado. Então, você tinha 200 ali para ficar no cadastro de reserva. Mas aí, com essa cláusula aqui, com esse F do 1201, fala assim: não, mas olha só, você tem que estar em no máximo 2 vezes o número de vagas oferecidos lá no subitem 1.03. Em outras palavras, do 81 ao 200, mesmo não tendo sido eliminado na objetiva e não tendo sido eliminado na discursiva, eles foram eliminados única e exclusivamente por conta dessa cláusula aqui. Esse corte aqui
após todas as etapas. O que foi péssimo, diga-se de passagem, porque no meu concurso só ficaram uns 54, 55 aí de 80. Então poderiam ser convocados outros do 81 em diante, não foram por conta desse corte. Tá? O que não aconteceu, por exemplo, no ISS Rio de Janeiro agora de 2023. Eu vou trazer um outro exemplo aqui, você faz DF, né? Aqui para falar especificamente sobre a nomenclatura do cadastro de reserva. Então, se você olhar, tem prova objetiva, discursiva, avaliação da vida pregressa, né? Item 1.0, 1.2. Repare no item 9.12.4, que traz os mínimos ali da objetiva. Depois o 10.07, quantos vão ser chamados para discursiva, ou seja, quem não foi eliminado na objetiva esteja nesse quadrinho aqui. Esse quadrinho é o quê? É 9 vezes, ele consta 9 vezes o número de vagas diretas. A banca, né? A Cefaz já optou por fazer uma cláusula de barreira, mas bem ampla aí, né? 9 vezes o número de vagas diretas para ser corrigida a discursiva, tá? Então aqui é uma cláusula de barreira. E para além disso, você tinha mínimos também, não só na discursiva, como mínimos também no somatório do objetivo com a discursiva, que seria a nota final. Então você tinha mais outros 2 mínimos. E aí, entre a discursiva e a ultrafase, que é a avaliação lá de vida pregressa, não tinha cláusula de barreira. Reparem ali no 12, o 12 é o 12.1. Todos os candidatos aprovados na prova discursiva e não eliminados na fórmula subitem 11.1.1 desse edital, respeitados os empates e tal. Então, todos eles seriam convocados para a avaliação da vida pregressa. Bastava você ter feito, estar lá entre as 9 vezes lá da discursiva, ter a discursiva corrigida, ter feito os mínimos na discursiva e no somatório com a objetiva, para você ter a sua avaliação da vida pregressa ali, não tinha cláusula de barreira. E reparem o seguinte, olha o quadrinho de vagas da Cefaz DF, se entrar no mérito ali de negro, de eficiência e tal, você tinha 40 vagas diretas, mais 80 de cadastro de reserva, no total de 120. Era isso que o edital falava. Só que como não existia aquela cláusula fechando o cadastro de reserva, esse 80 aqui é o mesmo que nada, entendeu? O edital ele não se limita a isso se não houver uma cláusula falando que do 81 em diante do cadastro de reserva ali estaria eliminado. Se o edital não fala isso, a gente está falando que tem um cadastro de reserva aberto. E isso ficou comprovado. Por que ficou comprovado? Porque na primeira nomeação, logo, o governador já nomeou 166 de cara. Em 2021, numa tacada só, 166 nomeados. Ou seja, as 40 vagas diretas, as 80 que o edital chamava de cadastro de reserva, e mais 46 que o edital não chamava de nada, entendeu? Então o edital não chamou de nada, e é justamente isso que a lei do Rio de Janeiro traz. A lei do Rio de Janeiro fala aqui, ó, no parágrafo 1º, os candidatos inscritos no caput desse artigo serão considerados como pertencentes ao cadastro de reserva, seja previsto ou não essa categoria no edital, com ou sem essa nomenclatura. Então aqui, repare que o 121 na classificação da Cefaz DF, você não sabia o que ele era. O edital não chamava ele de nada, não falava que ele estava no cadastro de reserva. E mesmo assim ele foi nomeado de cara, entendeu? Então, essa é a importância de você, essa lei muito importante do Rio de Janeiro, de você proibir um cadastro de reserva fechado, ou seja, ter uma eliminação depois do candidato ter conseguido lograr êxito, né, não ter sido eliminado em nenhuma das outras fases. Então aqui, recapitulando, a gente teve a cláusula de barreira entre a objetiva e discursiva, não teve entre a discursiva e a vida pregressa, e não teve uma cláusula tornando o cadastro de reserva fechado. Então o cadastro de reserva aberto, e a gente teve nomeação de 166 de cara, no ano seguinte 39, e no outro ano 2 nomeados. Então a gente teve 207 nomeados, mesmo um edital contando com 40 vagas e 80 cada de reserva, que era o que chamava, tá? Para finalizar aqui, Cefaz Minas. Cefaz Minas, o que eu acho de importante aqui a gente trazer é o seguinte, a gente tinha os mínimos lá na objetiva e na discursiva, e galera, eram 431 vagas, tá? E gente a dar com pau que fez esse concurso. E repare que não existiu cláusula de barreira entre a objetiva e a discursiva. Então, se você fez o mínimo na objetiva, repare aqui o item 8.6.9, somente será sua prova escrita discursiva corrigida os candidatos que atenderem aos requisitos do subitem 8.5.9. Ou seja, se você fez o mínimo na objetiva, você já tem direito a fazer a discursiva, né, que eram em datas distintas, e também ter a sua discursiva corrigida. Tá? Eu li a decisão, li em case lá do STF, são 34 páginas, é interessante, depois quem quiser, vou até colocar aqui nesse vídeo, lá para vocês darem uma olhada, vou colocar
no link lá. E uma das coisas que chamou a atenção é que a Carmen Lúcia, ela falou assim, pô, não tem como você não declarar falar que a cláusula de barreira em alguns casos é constitucional. Ela mesmo lembrou de um concurso para professores do estado de Minas Gerais, que era 1 milhão de inscritos. Imagine, 1 milhão de inscritos e você tendo que corrigir a discursiva de 1 milhão de pessoas, você não limitando. Né? Então, assim, não faz sentido. Pelo princípio da eficiência entre uma fase e outra, faz todo sentido você limitar, desde que se estabeleça um critério, né, um discrimen ali, que seja razoável e objetivo entre as fases. Tá? Então, aqui também o CR também foi aberto. Então, aqui eu diria que foi o melhor dos mundos. Né? Você não teve cláusula de barreira e teve cadastro de reserva aberto. Então, no Rio de Janeiro foi o pior dos mundos. A gente teve cláusula de barreira e teve o item fechando o cadastro de reserva. Aí você veio para um meio do caminho aqui, que foi a Cefaz DF 2019, que você teve a cláusula de barreira ali entre objetivo e discursiva, não teve entre a discursiva e da pré-egresso. E o cadastro de reserva foi aberto, tanto é que se chamou 207, mais do que o edital falava de cadastro de reserva. E aqui o melhor dos mundos, que foi a Cefaz Minas, que não teve cláusula de barreira, e o CR ainda foi aberto, e provavelmente mais uma galera vai ser chamada ainda. Agora vamos voltar aqui para o Rio de Janeiro. O concurso TCE do Rio de Janeiro, né, que foi o primeiro ali que estava rolando quando saiu a lei, ele previa aqui, eram 10 vagas para a área organizacional de especialidade de TI. E ele tinha uma cláusula de barreira ali entre objetiva e discursiva. Reparem aqui, 9, 7... 1. Serão corrigidas provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e classificados até a posição especificada abaixo. Reparem que são 9 vezes, não é isso? 24 70, 7 vezes. 7 vezes o número de vagas. Então você tem 10 vagas diretas e seriam corrigidas 70 discursivas. E se o candidato não tivesse a discursiva corrigida, ele estaria automaticamente eliminado. Essa é a definição da cláusula de barreira. Esse edital foi publicado em 28 de dezembro de 2021. Um dos candidatos impetrou um mandado de segurança. Tá? Então, repare aqui, em julho de 22, a ideia dele, né, era anular o ato de eliminação da sua aprovação nas provas em razão de sua aprovação nas provas objetivas e da extinção da cláusula de barreira pela lei número 9650 de 2022, para que seja corrigida sua prova subjetiva em continuação às etapas do certame. Então, o que ele fala é o seguinte, ele não foi eliminado pelos mínimos, só que ele ficou depois do 70, né? Então, ele não teve a prova discursiva. Basicamente o seguinte, eu fiquei depois, mas olha só, essa cláusula de barreira agora ela é ilegal. A lei estadual 9650, ela agora vedou a cláusula de barreira no estado do Rio de Janeiro. E foi assim o argumento dele. A PGE fala que a lei não extingue a cláusula de barreira em etapas de concurso, somente prevê a formação de cadastro de reserva para os candidatos aprovados fora das vagas previstas do edital, porquanto a referida norma estadual padece de inconstitucionalidade, não podendo conferir respaldo à pretensão. A PGE ainda deu uma alombrada ali na lei. Tá? Ocorre, porém, que a publicação do edital se encontrava acobertada pelo pacificado entendimento no seio do STF ali, o tema 376, como a gente viu, que diz que é constitucional a cláusula de barreira com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir. Então, aqui, na verdade, a decisão monocrática negou, né? Indeferiu o mandado de segurança. Isso foi em 30 de janeiro de 2023. Isso aqui já é um mérito. Interpôs recurso e aqui houve a decisão. Vamos ver isso, o acórdão aqui no dia 10 de julho de 2023. Não se desconhece o tema 376, fixado pelo STF, que considerou constitucional a cláusula de barreira, mas no caso dos autos, a lei invocada que derrubou a cláusula de barreira foi publicada posteriormente. A esse entendimento, em ordem a eliminá-la dos concursos em andamento e dos que se encontrassem dentro do prazo de validade ainda que prorrogados. Desse modo, enquanto não fino e homologado o certame, se mostra viável a alteração das condições do concurso constantes do respectivo edital ao escopo de serem adaptados à nova legislação aplicável na hipótese. Então, basicamente, os 3 desembargadores falaram assim, ok, você tinha uma tese lá fixada do STF, que reconhecendo a condicionalidade da cláusula de barreira, mas depois veio essa lei estadual, tipo assim, contrária a isso, vedando a cláusula de barreira no estado do Rio de Janeiro. Então, os desembargadores entenderam que aquela lei, ela realmente vedava a cláusula de barreira, que, na minha opinião,
É um entendimento equivocado. Ela não fala de cláusula de barreira, dado que, como a gente viu, a definição de cláusula de barreira, ela está entre as fases do certame, não depois de passar todas as fases do certame, tendo uma cláusula para fechar o cadastro de reserva, vamos dizer assim. Tá? Diz aqui que o fim da cláusula de barreira imposta pela referida legislação impõe a concessão da segurança e a ordem foi concedida. Então esse candidato aqui ele conseguiu ter a discursiva corrigida. Só que logo depois veio o concurso do TJ do Rio de Janeiro para analista judiciário. E aí o TJ ele reviu a posição. Então reparem aqui, ó. É a mesma situação, tá? Queria afastar a cláusula de barreira e prosseguir, né? O candidato queria afastar a cláusula de barreira e prosseguir nas demais etapas do certame com a correção da sua prova discursiva. Então, caso concreto, o mandato de segurança impetrado por candidata a uma das vagas destinada à ampla concorrência para o cargo de analista judiciário sem especialidade. Estava em 340 ali, né? O objetivo é impetrante a aplicação do dispositivo na lei 6950 para afastar a cláusula de barreira e, por conseguinte, prosseguir nas demais etapas do certame com a correção da prova discursiva, apresentação de títulos e tudo mais. Regras do concurso. No subitem 1171 do edital, estabeleceu-se que seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos que alcançassem o quantitativo de correções estabelecido no quadro do anexo 1. De acordo com o supramencionado anexo, total das vagas da ampla concorrência destinada seria de duas vagas mais CR, cujo quantitativo de candidatos a terem a prova discursiva seria equivalente a 17 candidatos para as vagas de ampla concorrência, 5 para negros ou índios e 2 para candidatos hipossuficientes. A impetrante for eliminada do certame, considerado que teria alcançado a posição 340. Então, só 17 seriam corrigidos e ela foi a 340, queria derrubar essa cláusula de barreira e ter a discursiva corrigida. Aí repare o seguinte agora, né? A cláusula de barreira defende a impetrante haver conflito entre o disposto no edital e a Lei Estadual 9650 de 2022, deduzindo que os candidatos não classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não poderiam ser considerados eliminados. O que dizem os desembargadores? A legislação referida que dispõe sobre a nomeação e posse dos candidatos aprovados em concurso no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, fora do número de vagas oferecidas, mas dentro do prazo de validade. Essa situação é bem distinta daquela narrada nesse mandamos, né? Ou seja, aqui no mandado de segurança. A limitação estabelecida no edital, denominada cláusula de barreira, já teve a sua legalidade reconhecida pelo STF, tema 376. Então, aqui, pessoal, foi a primeira vez que o TJ falou assim, não, calma aí, a Lei Estadual 9650, ela fala de uma coisa, o qual seja, nomeação e posse dos candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas. Ela não fala de cláusula de barreira. Cláusula de barreira já foi declarada constitucional pelo STF, tema 376. A legislação fala de outra coisa, fala depois de ter passado todas as fases, enquanto a cláusula de barreira é uma limitação entre as fases. Basicamente isso, tá? E aí o mais recente que a gente teve, antes da gente entrar propriamente dito na Cefaz do Rio de Janeiro, foi o bombeiro militar aqui, concurso de 23, teve a decisão em março de 25, que seguiu pelo mesmo caminho, os desembargadores, né? O candidato sustentou a incompatibilidade entre o edital e a lei 9650, queria autorização para seguir nas demais etapas. E aí o que os desembargadores falaram? A cláusula de barreira prevista no edital, que limita a continuidade do certame aos candidatos mais bem classificados, é reconhecida como constitucional pelo STF, tema 376, em consonância com os princípios da eficiência e da isonomia. Ademais, a lei 9652, ela trata de nomeação e posse de candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas, mas dentro do prazo de validade do concurso, situação distinta da hipótese dos autos, em que o candidato foi eliminado por não atingir a classificação necessária para as fases subsequentes. Então, aqui o TJ já fazendo uma clara, seguindo a linha de fazer a clara distinção do que trata a lei e o que foi decidido no STF. Agora vamos passar para a Cefaz do Rio de Janeiro, que é o tema do nosso vídeo aí, tá? Então a gente tem uma cláusula eliminatória aqui, né, que são os mínimos, o 811.4, falando dos mínimos ali na prova objetiva. Também fala os mínimos na prova discursiva, então 50 pontos você tinha que fazer 50%, maior ou igual a 25, então tem duas cláusulas aqui de mínimos, essa aí ok, tudo certo. E aí o edital original, repare que a gente tem, são 3 fases, né?
prova objetiva, discursiva e avaliação de título. E o edital original, ele não previa cláusula de barreira nenhuma entre nenhuma das três fases, tá? Então, reparem o 971. Todos os candidatos aprovados nas provas objetivas terão sua prova discursiva corrigida. E na avaliação de título, serão convocados para avaliação de título todos os candidatos aprovados na prova discursiva. Então não houve limitação de 2 vezes o número de vagas, 3 vezes o número de vagas, 9 vezes o número de vagas, como a gente viu aqui. Então o edital original ele simplesmente não previa nenhuma cláusula de barreira. Agora, o que ele previa era um item, né, o 1206, que fechava o cadastro de reserva. Era justamente o que a gente está falando aqui. Então o item 1206, os candidatos que não obtenham classificação suficiente para figurar dentro do número de vagas de provimento imediato, ou seja, 45, reparem o quadrinho no 41, nem dentro do número de vagas do cadastro de reserva, que eles chamam de cadastro de reserva mais 45, estarão automaticamente eliminados do concurso. Simplesmente não figuraram entre os 90. Isso aqui é claramente, isso aqui sim, o 1206 é claramente legal. Ele vai exatamente contra o texto da lei 9650, que diz que os candidatos serão pertencentes ao cadastro de reserva, seja previsto ou não essa categoria no edital, constem essa nomenclatura. Então, candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados. Exatamente o que fala a lei. E eu acho que a lei, pessoal, o fundamento é o seguinte: se você olhar a decisão do STF, por que ele declarou constitucional? Porque é razoável, entre as etapas ali, a banca, o órgão, vai ter um custo para você corrigir as discursivas, fazer teste físico. Então, se você não limitar, se você deixar aberto para todo mundo, como a CF Minas fez, pode ser um custo monstruoso, ao ponto até de inviabilizar o concurso. Então, se existir um critério objetivo e razoável, é plenamente constitucional. É baseado no princípio da eficiência, pessoalidade, enfim, todos os princípios aí que regem o concurso público. Agora, depois de passar a todas as etapas, imagine como foi lá no ISS Rio de Janeiro. Aí você tem 200 pessoas que não foram eliminadas, passou todas as etapas. Aí vem o edital e fala assim: tudo bem, você não foi eliminado em nada, mas agora eu tô te eliminando. Por quê? Porque você ficou depois do 80. Mas qual é o prejuízo? Qual o prejuízo para o órgão público se você deixar os 200 ali no cadastro de reserva? Ele não tem a obrigação de nomear, certo? É apenas expectativa de direito. No caso do meu concurso lá, seria do 41 ao 200. Então você tem 160 pessoas ali no cadastro de reserva que podem ser nomeadas ou não. A expectativa de direito, não faz sentido se eu eliminar, porque nem custo vai ter, não vai ter nenhum custo, não vai ter custo de analisar título, de corrigir discursiva, de alugar sala para fazer discursiva, enfim, não vai ter custo nenhum. Então não existe você se calcar no princípio da eficiência para fechar esse cadastro de reserva depois de passar todas as etapas. Então esse é o ponto aqui dessa lei. Muito embora o fundamento nem tenha sido esse, a gente sabe que o fundamento foi muito mais político, para agradar o pessoal lá, os soldados da PM e tal. Mas assim, esse coaduna, tecnicamente, ele faz muito sentido por conta disso que eu falei, tá legal? Então aqui no edital original, essa cláusula é flagrantemente ilegal. Tá? Agora, notem que essa cláusula, ela não é uma cláusula de barreira, como a gente viu aqui. Por quê? Porque ela não está entre as fases do concurso, entre as etapas do concurso. Ela está lá no final. O cara não foi eliminado em nenhuma etapa ali, fez os mínimos em todas, dado que não tem nenhuma cláusula de barreira, não tinha nenhuma cláusula de barreira no edital original. Ele chega lá no final, e aí vem essa cláusula e fecha o cadastro de reserva, limando o 91 em diante. Então, aqui nesse caso, flagrantemente ilegal essa cláusula. Entretanto, no dia 29/4, ou seja, faltando 4 dias ali para a primeira prova, eis que surge a bendita retificação aí que fizeram do edital número 5. Inclusive, se vocês perceberem lá no site, tá lá, retificação do subitem 43, 52, 52 e tal, 1001 e tal, nem fala da 9.9 que foi inserida, né? Então, tecnicamente, aqui nem houve a publicidade total, porque se eu olhar só aquilo aí, eu tô estudando, teve uma retificação, deixa eu olhar aqui que retificou. O 403, o 52 e o 101. Beleza. Então tá. Só que o que mais impactou foi o 99, que nem foi citado aqui. Você tinha que clicar para abrir para ver a retificação. Então, a retificação, ela basicamente, em resumo, ela colocou uma cláusula de barreira entre a fase discursiva e de títulos. Então, quem não foi eliminado nos mínimos na objetiva, continuava tendo a sua discursiva corrigida. Entretanto, colocaram a cláusula de barreira para você ter os títulos avaliados. E se você não tem os títulos avaliados, você é eliminado. Então,
quando eles inseriram essa cláusula, que era basicamente a galera para ter os títulos avaliados tinham que estar dentro dos 90, você basicamente matou a galera do 91 em diante. Então reparem aqui a linha do tempo, né? O edital foi publicado dia 31 de janeiro de 25. Inscrições de 7/2 a 28/2. Tivemos uma retificação ali nesse meio do caminho de algumas disciplinas, mas nada demais. Aí 21/3 é o último dia para você pagar. Aí você sabe que dia 3/5 é a data da primeira prova. Aí 4 dias antes vem uma retificação que muda completamente, pô. Antes você fala assim, pô, cara, se eu ficar, sei lá, em 300 e em 250, pô, pode ser que algum dia seja chamado. Eu sei que no concurso de 2011 chamaram 280, né? O famoso Enem, que a galera brinca lá dentro. Então assim, pô, vai que eu fique 280 e 300, pô, a Cefaz tá precisando de gente. Vai que lá no futuro eu seja chamado daqui a 4 anos. É razoável admitir isso. Então beleza. Então eu vou optar por focar no Rio, ao invés de, ou em vez de, melhor dizendo, focar na Cefaz Paraná. Eram 2 concursos concomitantes que você basicamente tinha que escolher se vai para um ou para o outro. Poucas pessoas conseguiram fazer as 2 provas. Imagina você escolhe fazer a Cefaz Rio justamente porque você sabe que, cara, vai que eu sou do Rio, porra, 250, se eu ficar em 250 ali não vou ser eliminado, talvez seja chamado lá no futuro, como rolou, beleza. Aí faltando 4 dias pra prova, quando você não pode fazer mais nada, já rolou a inscrição, você não consegue mais fazer nada lá no Paraná, não tem como. Pô, faltando 4 dias, nego fala, não, bicho, agora é o seguinte, se tu não ficar dentro dos 90, esquece. Se você for da ampla ainda, é menos ainda, né? Então, assim, tem toda essa questão. Dito isso, eu peguei 2 ouvidorias aqui que os candidatos fizeram questionando esse item. Então, nessa primeira aqui, o candidato fala do item 1206, cita a lei estadual, né, 9650, que proíbe a chamada cláusula de barreira no estado do Rio de Janeiro, da Tavênia, como eu falei aqui, eu discordo dessa posição, ela não proíbe a cláusula de barreira, ela trata só lá do final, né, daquele lance de fechar ou não cadastro de reserva, que eu chamo de cadastro de reserva fechado e aberto, tá? Ele cita aqui que tem outros concursos, que lá na frente uma galera pode ir para lá, para cá, a Cefaz precisa de gente. Então, para considerar, o pessoal considerar, avaliar a possibilidade da retirada desse item 1206 do edital. Isso foi no dia 14/5, ou seja, a prova já tinha passado. E teve a ouvidoria desse candidato aqui, que eu vou chamar de candidato número 2, que foi até mais bem elaborado. Fala que porque as inscrições encerraram ali dia 28/2, só dia 29/4, ou seja, 2 meses depois do término das inscrições, faltando 4 dias para a prova, houve a retificação que introduziu a cláusula de barreira não prevista no edital original, certo? Então, mudou substancialmente as regras do concurso e tal. Então, fala que a inclusão extemporânea da cláusula de barreira configura ato ilegal e inconstitucional por violar frontalmente princípios basilares do direito administrativo, violação ao princípio da vinculação do edital. Cara, perfeito. Então, princípio da segurança jurídica, proteção da confiança legítima, tudo isso que ele citou aqui, ele tá certo. E aí solicitou por meio dessa anulação da cláusula 9.9. Isso foi no dia 27/5. A resposta da comissão foi a mesma para os 2, tá? Uma saiu dia 13 e a outra saiu dia 16/6. Então, notem que a ouvidoria encaminhou para a comissão do concurso, foi nessa Sebrasp que respondeu. Quem respondeu foi a comissão do concurso. Preliminarmente, apresentar o conceito do instituto aí da cláusula de barreira, do TJ, utilizada para limitar o quantitativo de candidatos aprovados de modo a prover uma melhor organização do certame, principalmente quando existem muitos candidatos inscritos. Como a gente viu, essa não é bem a definição que o STF deu, tá? Então essa pode ser uma definição do TJ que particularmente eu também não vi em lugar nenhum, tá? Então a comissão, isso aqui bota todas as aspas aqui para a comissão. Todos os candidatos aprovados das provas objetivas seguirão para a prova discursiva sem estabelecer uma cláusula de barreira. Então ela tá falando assim, a gente não colocou cláusula de barreira entre objetivo e discursiva não. Beleza, isso aí ela não precisava falar, todo mundo sabe. Salientou que a lei do concurso público não impedir a adoção de cláusula de barreira. Também meio que uma bola fora, porque a lei do concurso público ela só vai vigiar daqui a 4 anos. Você pode até, né, os órgãos podem até adotá-la, mas eles têm que falar no edital, que não foi o caso aqui, né? Não lembro de ter visto o edital da Cefaz Rio de Janeiro falando que ia adotar a lei dos concursos. Ela só vai vigiar daqui a 3 anos, tá? E falou que o STF reconhece a validade das cláusulas de barreira, tema 376. Aí no final ela manda essa aqui, diante do exposto, essa comissão reforça que a Cefaz Rio não utilizou cláusula de barreira em seu concurso, ou seja, me parece que ela não viu a retificação, o que fica parecendo que ela nem viu a retificação. Tá falando assim, não tem cláusula de barreira, vamos corrigir todas as discursivas. Tá aí a avaliação de título. Nem olhou isso, nem viu a retificação. O que aconteceu aí, né? Ela fala que não utilizou cláusula de barreira
E caso optasse por manejá-la, não haveria impedimento legal. E aí nem atacou o 1206, cagou completamente. Então, beleza, aqui não disse muita coisa. Bom, aí obviamente os candidatos já impetraram alguns mandados de segurança, tá? Eu olhei 4 indeferidos e 2 deferidos. Eu vou trazer basicamente o extrato deles aqui. Tá? E vocês vão notar que cada um foi decidido por um desembargador diferente, tá? Primeiro caso aqui, Celso Luiz de Matos, o desembargador, tá? Então, basicamente, o candidato... Cara, como foi... Todos impetraram com o mesmo escritório, a fundamentação foi a mesma, tá? Então não muda muita coisa a fundamentação, a inicial, vamos dizer, né? O que se pleiteia o candidato. Mas as decisões, elas mudam. E a gente vai ver isso aqui. Você vai ver que tá longe de existir uma jurisprudência aqui no TJ sobre o tema, tá? Como falei desde o início, é um tema complexo, delicado, tá? E vocês vão ver o que tá rolando aqui. Bom, pretende-se afastar a cláusula de barreira por aplicabilidade da Lei 9650 de 2022 com a consequência e reserva de vaga do candidato. Não se vislumbrou urgência, basicamente, ó, desde abril do corrente ano já havia comunicado, falando assim, cara, desde abril a banca já comunicou lá que o candidato ia ter eliminação automática e tal. Desde abril, cara, 4 dias antes da prova, né? Claramente, uma decisão que nem foi a fundo de nada aqui, tá? E aí, basicamente, falou assim, desde abril já foi comunicado, é isso, tem publicidade e tudo mais, é mérito, tá? Então, só lembrando que isso aqui é a decisão da liminar, né? Liminar e mandado de segurança. Mandado de segurança já é rápido, liminar mais ainda. Então, basicamente, indeferiu a liminar ali, que o mandado de segurança foi impetrado dia 11/6, e foi indeferido 23/6, 12 dias depois. Do meio aqui, desembargador Eduardo Antônio Clauster, né? Então aqui, buscando o reconhecimento da anjuricidade da cláusula 9.9 e seguintes ali, além da 1206 e tudo mais, né? Aduz que, em apertada síntese, que a imposição da cláusula de barreira viola o comando normativo, parágrafo 1º, artigo 1º da Lei Estadual 9650, afronta o princípio da vinculação, a retificação, né? Afronta o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, porque divulgado 4 dias antes da aplicação da prova, isso que eu estou de acordo. Nesses termos, pugna pela concessão de medida liminar tendente a afastar a limitação classificatória imposta pelo certame, em como lhe seja assegurada a reserva de vaga até a aprovação da decisão final sob o mérito do mandamos. Em sede de cognição superficial, não vislumbramos a presença dos requisitos cumulativos, né? A gente está falando aí do periculo in mora e fumos boniúrios. Sobretudo periculo in mora, olha o que o desembargador Eduardo Antônio Klausner fala. Isso porque o documento carreado no anexo demonstra que a demandante ocupa a 226ª posição na ordem de classificação, nem sequer figurando dentre as 45 vagas disponibilizadas pelo cadastro de reserva. Por isso não tem perigo em mora. Mas eu acho que é justamente o contrário disso, né? Se ela não tá entre os 90, aí que existe um perigo. Porque se você declara que é legal a cláusula de barreira, ela nem... A candidata, ela nem vai ter os seus títulos avaliados, ela nem vai poder impugnar nada, não vai nem abrir para ela lá no site da Sebrasp, ela impugnar isso, porque ela simplesmente ficou depois das vagas, e ela não pode mandar títulos, ela não pode impugnar. Então, claramente aqui, a decisão vai no sentido contrário, se ela, já que ela tá em 226, não existe perigo in mora, não. Se ela tivesse dentro dos 45 cadastro de reserva, aí não teria o perigo in mora, né? Parece que seria essa o entendimento. Bom, aqui no terceiro, a desembargadora Maria Cristina de Brito. O edital original não prevê qualquer cláusula de barreira. 48 horas aí já deu uma forçada, né? 48 horas antes da aplicação da prova objetiva, teve a retificação, né? O comunicado extraordinário, impondo uma cláusula de eliminação automática para candidatos que não estivessem dentro do número de vagas previsto no 401. A dos que a intempestiva alteração viola a Lei Estadual 9650 de 2022. Bom, ainda que pairem dúvidas quanto à legalidade das disposições contidas no edital lá da retificação, né? Qual dá respaldo à orientação relativa à eliminação automática, verifica-se que a impetrante encontra-se na posição 571, de modo que ainda existe perigo in mora a justificar a concessão liminar. Foi na mesma linha do outro desembargador, da qual eu respeitosamente discordo completamente. Tá? Ressalta-se que o objetivo da concessão liminar é evitar que o futuro provimento se mostre ineficaz e tendo em vista que a impetrante pretende tão somente se ver inserida no cadastro de reserva, o qual por hora sequer será utilizado pela administração. Mostra-se pertinente
se aguarde a resolução do mérito. E aí indeferiu. Bom, impetrou 16, teve o indeferimento 26, 10 dias aí. O do meio aqui foi de 11 a 30, 19 dias. Bom, mais uma indeferida, que no caso foi de analista de finanças públicas. Eu trouxe aqui porque esse desembargador colocou até mais coisa aqui, né? O Carlos Eduardo Moreira da Silva. Falou a mesma coisa, basicamente, só que lá a retificação foi no dia 17/4. Foi 10 dias antes da prova, que foi uma semana antes de auditor, né? Então, o edital original não previa cláusula de barreira, ou nota mínima, poucos dias antes da aplicação da prova objetiva e discursiva. A Sebrasp alterou o edital, impondo uma cláusula de eliminação automática, dando a possibilidade sequer de terem suas provas discursivas corrigidas. Lá, no caso, é discursiva, né? Aí ele pede que não se aplique a cláusula de barreira em nenhuma etapa do certame. O que o desembargador disse numa análise sumária, verifica-se dúvida quanto à plausibilidade do direito alegado na petição inicial. Eu aprendi na faculdade que se é petição é inicial, então ou é inicial ou é petição. Falar petição inicial é redundância, mas vamos lá. A questão trazida pela impetrante está distrita à pretensão de se considerar ilegal e inconstitucional a utilização do mecanismo da cláusula de barreira dias antes da primeira etapa do concurso que ocorreu em 27/4. Bom, o fato do edital ter sua versão atualizada em 17/4 não o torna ilegal. Todos os participantes de forma isonômica tiveram ciência das regras estabelecidas antes mesmo de iniciar o certame. Esse parágrafo aqui ele me deixou preocupado. Isso o TJ vai entender dessa forma. Isso aqui, ser 10 dias antes da prova, uma mudança dessa monta, dessa profundidade, 10 dias antes da prova, depois de ter fechado as inscrições, outros concursos rolando, isso aqui é o quê? Um mero aborrecimento, será? Não me parece, tá? Vamos à outra parte, é que além disso, a aplicação da cláusula de barreira é válida, tendo em vista que a eliminação do impetrante decorreu da classificação insuficiente para o prosseguimento no concurso. Ademais, conforme estabelecem os princípios da vinculação ao edital da legalidade, os atos de regem e tal, beleza. Nesse contexto, mencionado o edital do concurso público que prevê em seu 1701 que a inscrição do candidato implicará o cumprimento e aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados neste edital e em outros a serem publicadas. Então o que ele fala é basicamente o seguinte, você sabia disso, tem um item lá no edital, então você aqueceu isso, seja no edital, seja nas justificações, você está de acordo, entendeu? Senão basta você não fazer, mais ou menos isso, né? É como se fosse um contrato de adesão, pelo que eu entendi aqui, que o desembargador colocou. A destacar que a atuação no Poder Judiciário é limitada ao exame da legalidade, vedada a sua interferência acerca do quantitativo de vagas, insuficiência do cadastro de reserva e necessidade de convocação de aprovados, que isso é do mérito administrativo. Por outro lado, isso aqui é um ponto importante também, o impetrante defende que a lei teria revogado a cláusula de barreira nos concursos públicos, estaduais e tal. Como se infere de respectivos termos, a legislação invocada pelo impetrante dispõe sobre nomeação e posse dos candidatos aprovados no concurso público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, fora dos números de vagas. Tá? Situação de fato e de direito bem distinta daquela narrada neste mandamos. Então, basicamente, aqui ele copiou aquela decisão lá de trás, aquelas duas decisões que a gente já viu anteriormente, que fala que essa lei não atacou a cláusula de barreira, basicamente falou sobre nomeação e posse depois de passar a todas as fases. Então, a referida lei não impede a cláusula de barreira. Isso aqui eu estou de acordo com essa decisão do desembargador Carlos Eduardo Moreira da Silva. Bom, agora as duas liminares deferidas, né, para nossa alegria e para a alegria de vocês. A primeira foi pela desembargadora Rose Mary Pimentel Martins. Vamos lá, ela cita, né, o RE lá, o tema 376, dizendo que é constitucional a previsão de cláusula de barreira. Aí no 13 aqui, não se desconhece o teor da lei estadual. Todavia, na verdade, a lei estadual não tem como objetivo extinguir as cláusulas de barreira nos concursos estaduais. Perfeito, estou de acordo com ela aqui. Mas sim assegurar a nomeação dos candidatos aprovados em todas as fases, desde que preenchido de requisitos, tal. Juntou o artigo 1º e 2º aqui nesse parágrafo. Com efeito, as cláusulas de barreira, ao promoverem a seleção por mérito e otimizarem o andamento do concurso, são instrumentos legítimos para o cumprimento do objetivo constitucional de recrutar candidatos mais capacitados. Beleza. Mas aí ela fala assim, por isso, sumariamente, não se verifique legalidade no item 1206. Mas calma aí. As cláusulas de barreira, ao promoverem a seleção por mérito e otimizarem o andamento do concurso, primeiro ela fala que a lei 9650 não tem como objetivo extinguir as cláusulas de barreira dos concursos estaduais. Porque basicamente, cláusula de barreira, como a gente viu, está entre as fases. A lei, ela trata lá do final.
passaram todas as fases. E aí, ok. Aí ela vem e fala assim, as cláusulas de barreiras são constitucionais. Beleza. Por isso, não é ilegal o 1206. Só que o 1206, ele não traz cláusula de barreira. O 1206, ele fala exatamente, ele vai contra exatamente a lei que a senhora acabou de falar, que não extingue cláusula de barreira. Entendeu? Então, assim, pra mim, tem uma contradição muito clara aqui nessa decisão. Entendeu? Inclusive, eu já até falei com um candidato que é meu aluno, que teve essa liminar deferida, o mais certo aqui seria o advogado embargar essa decisão. Vamos pro 16 aqui, ó. No entanto, no caso em análise, por que foi deferida, né? Vamos lá. No caso em análise, houve alteração do edital após a sua publicação original. Bom, quanto à possibilidade de alteração de edital após a sua publicação, o STF há muito já possui entendimento sedimentado de que, após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras de concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira, o que não é o caso dos autos. Com efeito, que a retificação inclui novos itens ao edital que versa sobre a forma de classificação de candidatos, posterior à sua publicação, defere-se parcialmente a liminar para que as cláusulas de barreiras incluídas na retificação não sejam aplicadas ao impetrante, até o julgamento presente REACH. Ou seja, a cláusula lá 9, o que tem no item 9.9, no 10.1, isso aí não vai se aplicar a esse candidato. Tá? Mas ela fala que não se verifica legalidade no 1206. Então, lá no final, em tese, para ela, se aplicaria o 1206. Mas aqui é interessante que a gente já tem um fundamento aqui. Fala assim, não só é irrazoável, tá longe de ser proporcional, razoável, uma alteração faltando 4 dias, uma alteração dessa monta, inserindo uma cláusula de barreira que poderia mudar o destino de muita gente, faltando 4 dias para a prova, não só isso é desproporcional e irrazoável, como o STF, segundo a desembargadora, e já tem um entendimento consolidado que para fazer uma alteração dessa, no meio, rolando ali o edital, só se tivesse uma mudança na legislação que disciplina a respectiva carreira, o que não é o caso aqui nos autos. Então, temos um ponto aqui importante para a gente defender aí se a galera perder em primeira instância, porque administrativamente é muito difícil eles reconhecerem e voltarem atrás, tá? Beleza, e aqui a gente vai para a segunda liminar que foi deferida. Alega o impetrante lá que o 9, o 10 e o 12 foram incluídos intempestivamente, basicamente o 9, por meio de retificação e tal. Cláusula de barreira que elimina automaticamente os candidatos. Isso aí violaria a 9650, que veda expressamente a adoção de cláusulas eliminatórias com base no número de vagas. Me desculpe, mas não é esse o caso, tá? Na minha avaliação não é esse o caso. A 9650 não fala isso, como eu já disse. Mas vamos lá. No caso concreto, aí vamos ver que o desembargador Guilherme Penha de Moraes, para quem não conhece, o Guilherme Penha é um professor bem conhecido do MP do Rio de Janeiro, subiu agora para o TJ, virou desembargador pelo 5º Constitucional de 2024, cara bem conhecido aí, tá? Dos concurseiros principalmente. Então, no caso concreto, verifica em juízo de cognição sumária a presença de ambos os requisitos, né? Ambos os requisitos é fundo boniuris e periculum in more. Vamos lá, fundo boniuris, ou seja, a fumaça do bom direito, decorre da plausibilidade da tese sustentada pelo impetrante, segundo a qual a alteração do edital poucos dias antes da realização das provas, para incluir cláusula de barreira que restringe o prosseguimento de candidatos aprovados, afronta a lei estadual, que suprime a cláusula limitadora. Enfim, ele considerou que a lei estadual suprime, vamos dizer, ela veda cláusula de barreira no estado do Rio de Janeiro. Ela está máxima vendo e eu discordo desse ponto, como eu já disse. Logo, não se podem ser considerados eliminados, devem prosseguir nas demais etapas do certame. E o periculum in mora está caracterizado tendo em vista a iminência da convocação para a fase de avaliação de títulos e o risco da exclusão imediata do impetrante do concurso público com prejuízo irreparável à sua trajetória funcional. A natureza automática e eliminatória da cláusula impugnada somada à ausência de mecanismo eficaz para impugná-la antes da consumação do ato lesivo, justifica o deferimento da medida de urgência, inclusive na audita altera pars. Então, é justamente isso que eu falei das outras decisões. Assim, não existe periculum in mora, porque o candidato é o 470, é o 500 e não sei o que e tal. Irmão, o periculum in mora é flagrante, pô, porque a fase de avaliação de títulos, que ela vai ser cerceada do candidato, que antes não seria se não houvesse a retificação, pô, ela tá vindo aí, bicho. Vai ser, sei lá, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, eu não sei. E se for mantida essa cláusula de barreira, esse candidato não só não vai para avaliação de título, como ele não vai poder nem impugnar nada, pô. Ele nem pode impetrar recurso nenhum. É justamente o que o
O desembargador Guilherme Penha fala aqui nesse parágrafo. Diante do exposto, defiro a liminar pleiteada para suspender em relação ao impetrante os efeitos das cláusulas editalícias que prevêem a eliminação automática dos candidatos. Notadamente os itens 9.9, o 10.1 e 12.6. Pô, gabaritou aqui, né? Então eliminou tudo. E o candidato segurando-lhe o direito de prosseguir nas etapas subsequentes do certame, inclusive a avaliação de títulos, desde que cumprido os demais requisitos. Então, essa decisão, embora eu discorde de uma parte dela, ela foi maravilhosa para o candidato. Na retificação do edital, algo que chamou a atenção, que até estava nas iniciais aqui desses processos, foi que era algo técnico, né, que a Cefaz justificou, que era para atingir uma parte técnica e tudo mais. O interessante é o seguinte, no termo de referência para contratação da banca, né? O que é o termo de referência? Eu tenho como objetivo a contratação de instituição para prestação de serviço especializado, concurso público, auditor da Receita Estadual para o cargo de analista e auditor. Nesse termo de referência, que está lá embaixo, ó, o 3.11.32, está lá, corrigir as provas discursivas de todos os candidatos aprovados na prova objetiva, para atenderem atendimento à disposição na Lei Estadual 9650. Em outras palavras, a Cefaz, ela entende que a Lei Estadual 9650, ela também proíbe a cláusula de barreira. E é por isso que ela firmou com a banca, ó, cobra o teu preço aí para corrigir todas as discursivas, tá? A gente não vai limitar, porque a Lei 9650 me proíbe, ou pelo menos existe uma dúvida razoável do que o TJ entende, se ela proíbe ou não a cláusula de barreira aqui no Rio de Janeiro. Então, para a gente não correr esse risco, coloque no seu preço você fazendo a correção de todas as discursivas, sem haver um limite, sem haver cláusula de barreira, da objetiva para discursiva. E em nenhum outro ponto do termo de referência existe também citação, uma cláusula de barreira para avaliação de títulos, até porque menos ainda, é um custo ainda menor. Então aí mesmo que não daria para se calcar no princípio da eficiência, só para essa fase de avaliação de títulos. Então eu acho que esse argumento ele cai por terra quando você olha o termo de referência. E se você olhar, por exemplo, o termo de referência do TSE unificado, por exemplo, eu peguei um exemplo aqui, lá no termo de referência já diz quantas discursivas que a banca vai ter que corrigir. Por quê? Porque isso é importante para a banca dar o preço dela, né, para o orçamento, porque tudo isso é custo. Então, o que está no termo de referência foi refletido no edital. Repare aqui, ó, quantas vão ser corrigidas de contabilidade? 200. Está aqui no edital, ó, 200. Quantas vagas tem? Se você somar, tem quase nenhuma vaga, tudo cada de reserva. Mas vão ser corrigidas 200. E está lá. E o preço que a Sebrasc fez foi baseado nisso. Estatística 30, tá lá, estatística 30. Então reparem aqui, ó, na correção no termo de referência, na correção das provas discursivas para a concorrência nas reservas legais de vagas, para levar em consideração quando na elaboração do edital de abertura os ditames anunciados. Aqui, na verdade, esses enunciados aqui é em relação à galera cotista, né? Porque a cláusula de barreira é mais branda, né? O concurso do Poder Judiciário é vedado o estabelecimento de qualquer espécie de cláusula de barreira para os candidatos enquadrados com pessoa com deficiência, bastando o alcance. Então, na verdade, não pode ter cláusula de barreira nos concursos do Poder Judiciário para pessoas com deficiência, negros e índios, né? Tem outras resoluções que falam sobre essas pessoas também. E a nota mínima, ela é 20% abaixo da nota mínima para ampla concorrência, tá? Então, é o que diz aqui do lado esquerdo. E do lado direito, aqui no edital, traz exatamente isso. Então, traz, com relação a essa galera, não existe a cláusula de barreira. Então, reparem ali, ó, no 971, para o cargo tal, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos à ampla concorrência mais bem classificadas das provas objetivas, de acordo com o quantitativo especificado no quadro constante do anexo 1, foi aquele que eu mostrei anteriormente. E aí os candidatos com deficiência, negros e tudo mais, notem aí, ó, todos os candidatos que se declararem com deficiência, ou seja, não existe cláusula de barreira aqui, que forem aprovados nas objetivas, terão suas discursivas corrigidas. Serão considerados aprovados nas objetivas candidatos que se declararem com deficiência e que obtiverem o alcance da pontuação 20% inferior à nota mínima da ampla concorrência. Então, não só não tem cláusula de barreira, né, com relação a um corte do número de candidatos, como o mínimo ainda é 20% menor que da ampla. Isso, de novo, tanto para PCD como para negro, para índio, tá legal? E aí aqui embaixo você finaliza aqui com a cláusula de barreira. O candidato cuja prova discursiva não for corrigida estará automaticamente eliminado, como é o praxe nos outros. Galera, e aqui o bizu final, né? Esse vídeo ficou o mais longo que eu já fiz até agora, mas acho que vai ajudar muito vocês. A galera que hoje em dia quer impetrar um mandado de segurança com medo disso, eu super entendo, mas vocês devem saber que é caro
impetrar um mandado de segurança, um bom advogado, ele vai custar um valor razoável aí para você, nem todos podem. E o meu bizu vai nesse sentido. Porque existe um outro instrumento que é a denúncia no TCE do Rio de Janeiro, tá? Então, segundo o regimento interno, qualquer cidadão é parte legítima para denunciar irregularidade perante o Tribunal de Contas. Então, para ser admitida essa denúncia, está aqui o artigo 104 do regimento interno, são requisitos de admissibilidade de denúncia. Vai estar aqui todos os requisitos. Então, podem ter certeza que vocês podem entrar, né, fazer uma denúncia junto ao TCE. E quais são as vantagens disso? Qualquer cidadão pode fazer, não precisa de um advogado, não tem custo, tem a possibilidade de eliminar, assim como tem na justiça. E o efeito é erga omnes. Inclusive, galera, talvez vocês, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu tô gravando aqui na madrugada de quinta, ele deve sair na sexta-feira. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, provavelmente eu mesmo já terei feito a denúncia, como é qualquer cidadão. Eu acho que razoável, né? Eu que tô lá botando isso aqui, estudei pra caramba, tenho certeza que é um absurdo a Cefaz e a banca, enfim, todo mundo, fazer essa retificação faltando 4 dias pra prova objetiva. Isso aqui mexe com a vida de muita gente, eu sei bem como é isso. Demoraram mais de 11 anos para realizar o concurso. E por que eles não previram a cláusula de barreira desde o início? Por que foi nessa correria só depois da galera reclamar? Por que tinha aquele item 12.6 claramente ilegal? Então, eu acho que a gente tem ótimos fundamentos para derrubar isso, seja via TCE, seja via judicial mesmo, e eu tô aqui para ajudá-los da forma como eu puder. Eu acho que essa denúncia que eu vou fazer junto ao TCE já vai ajudá-los bastante. Além de todo esse vídeo, toda essa apresentação, estudo que eu fiz bem amplo aí, para ajudá-los, enfim, a terem subsídios aí, vamos dizer, para seja impetrar o mandado de segurança, ou seja, também fazer a denúncia junto ao TCE. Bom, por hora, só para complementar aqui, né, o TCE, existe aqui todo um roteirinho para vocês enviarem documento, mas é bem autoexplicativo, vocês indo lá no portal do ETCRJ, vai clicar lá para gerar uma petição, colocar um não jurisdicionado como cidadão ali e tal, e já vai dar bom. Mais de 1 hora aí de vídeo, eu esperava ser bem menos, mas eu vi a quantidade de slides também, acho que não dá para ficar muito pequeno. Como eu falei, demorei uns 3 dias aí conversando com bastante gente, fazendo uma ampla pesquisa, seja de jurisprudência, seja de legislação, seja de editais. Vocês perceberam, devem ter percebido ao longo de todo esse vídeo. E o intuito aqui é basicamente ajudá-los, independentemente de você ser aluno ou não da Guruja, tá? O objetivo não é especificamente ajudar os alunos da Guruja, senão esse vídeo eu deixava só internamente na área do aluno, tá? Eu sei o que a ansiedade que deve ser, a galera que quer ficar no Rio, principalmente a galera que é carioca ou quer voltar pro Rio. Eu entendo tudo isso. Pô, você olha que é uma puta de uma sacanagem fazerem essa mudança faltando 4 dias. Pô, por que não deixa esse cadastro aberto? Pô, não vai fazer nenhuma diferença analisar os títulos de 90 ou 600 pessoas, se considerar que, pô, demorou mais de 11 anos para fazer o concurso. Então, assim, é mais do que razoável. Eu acho que é um direito de vocês. E eu espero que, honestamente, que dê tudo certo e não exista a eliminação da galera, seja na cláusula de barreira, seja lá no final pelo item 12.6. Então é isso, galera. Contem comigo aqui no que depender de mim. Eu tô aí. Precisando de alguma ajuda, pode me mandar um direct lá no eduardoframbá.concurso, lá no meu Instagram. Quem gostou do vídeo, ficou até aqui, curte, comenta, compartilha. Acho que eu mereço depois de tudo isso, né? E sigam firme, pessoal, que eu sempre falo, cara, siga firme que 1 hora, meu amigo, 1 hora chega. Pode não ser nesse, pode não ser no outro, mas lembre-se do 7-1, né? Que o 7-1 é nosso, se fizer um gol, ele não é o gol de honra, ele é o gol do campeonato. Legal, pessoal? É isso, grande abraço, sigam firme aí que sua hora também vai chegar.